Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aí a nossa última correção do livro integrado, referente ao nosso segundo bimestre. Essa correção é referente à aula 10, tá bom? Qual foi o tema tratado na aula 10? Vírgula, travessão e parênteses. Se ficou alguma dúvida na aula, você vai tirar agora com as nossas correções, certinho? Então vai lá, pega lá o livro integrado, lápis com ponta bem feitinha, borracha. Procura um ambiente calmo, sem barulho, sem TV, sem outras pessoas conversando, tá certo? Vai lá que eu tô te esperando. Vamos aí. Vírgula, travessão e parênteses. Releia esse trecho da reportagem. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva a engenhoca para as privadas. A frase é o título da reportagem, a linha do texto principal da reportagem. Quem lembra da nossa reportagem? Ela é a linha fina, não é? De texto, ou seja, um subtítulo. De acordo com o trecho, o que foi construído pelos alunos? Cisternas e engenhocas para as privadas da escola. Eles estavam atrás de solucionar o problema de falta de água. Então aí, como você imagina uma engenhoca? Converse com os colegas e professor. O que seria uma engenhoca? Eu penso que uma engenhoca, no caso aí, é uma maneira de solucionar o problema. No caso deles, eles não queriam gastar muito, então eles criaram aí uma solução, né? Que foi o quê? As PETs cheias de pedra. Lembra? Eles encheram as PETs com pedra, fecharam direitinho e colocaram dentro da caixa de descarga. Assim utiliza bem menos água. O modo como a frase foi construída dá a entender que os alunos constroem ainda mais coisas para não desperdiçar a água ou constroem somente cisternas e engenhocas para as privadas. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva a engenhoca para as privadas. E aí, eles trataram só isso? Não, quando diz de a, não está dizendo que é só aquelas duas, é de a. Ali entre uma e outra pode ter várias outras ideias, tá? Ainda sobre o trecho transcrito na atividade 1, faça o que se pede. Sublinhe a parte da frase que se encontra entre vírgulas. Então, nós temos que voltar lá. E aqui a gente tem que ler novamente. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva a engenhocas para as privadas. É para sublinhar o trecho que está entre vírgulas. Então, nós vamos sublinhar aqui, tá? Ó, aqui tem uma vírgula e aqui tem outra. Para sublinhar o texto que está entre. Então, é entre as duas. Então, aqui, ó. Para armazenar água da chuva. Não liga aí pro torto não, tá? Isso aí que você vai sublinhar. Para armazenar água da chuva. Tá bom? Vamos voltar lá. B. Agora reescreva a frase sobre o trecho. Agora reescreva a frase sem o trecho que você sublinhou e sem as vírgulas. Alunos constroem de cisternas a engenhoca para as privadas. Tiramos aquele trechinho lá que foi sublinhado. Releia a frase que você escreveu no exercício anterior. Alunos constroem de cisternas a engenhoca para as privadas. Ah, ela continua fazendo sentido? Sim, tá perfeito, né? Tá mostrando aí tudo que tá dizendo tudo o que é necessário. Ao ler a nova frase, é possível responder a questão do exercício 1? Também. Vamos voltar lá para vocês terem certeza. A frase é: alunos constroem de cisternas a engenhoca para as privadas. Vamos ver qual é o exercício 1. Aí apaga tudo, não tem nada não. Vamos lá. A frase é: a linha do texto principal, dá para responder. De acordo com o texto, com o trecho, o que foi construído pelos alunos? Cisternas e engenhocas para as privadas. Tá aqui, ó, cisternas está aqui e engenhocas está aqui. Então, dá para responder? Sim.
Viram aí? Tiramos um pedacinho do trecho e não mudou o sentido. Então, é possível sim responder a atividade 1. Vamos ver onde a gente parou. Aí. Para que serve a parte que você retirou da frase? Para dar um exemplo de uma cisterna, para acrescentar uma explicação, a finalidade da cisterna, para acrescentar uma explicação, tá? Então, quando nós tiramos ela, não mudou nada, porque é um acréscimo, então é só uma ajuda a mais, tá? O que estava entre vírgulas era essencial para a compreensão do sentido global da frase? Não, tiramos e não mudou nada, tá? Era só uma informação a mais. Quando uma palavra ou expressão explica algo em uma frase, mas não é essencial para a sua compreensão global, dizemos que se trata de uma informação complementar e ela pode estar destacada ou separada do restante da frase por vírgulas. 4. O trecho que você sublinhou estava separado do restante do texto por ponto e vírgula, vírgula ou travessão. Por vírgulas. Releia outro trecho da reportagem. A escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta d'água, usou o próprio hidrômetro, aparelho que mede o consumo, para alertar os alunos e reduzir o desperdício. O trecho em destaque se refere a quê? Olha, prestem bem atenção, que nesse trecho aqui, nós temos aqui um pedacinho destacado. Aí ele está perguntando, o trecho em destaque se refere a quê? Se refere ao hidrômetro, né? Aqui ele colocou, usou o próprio hidrômetro. Aí ele explicou entre travessões, aparelho que mede o consumo. Ele explicou o que é hidrômetro. Então, esse trecho que está destacado está se referindo à palavra hidrômetro. Qual a finalidade dessa informação em destaque? Explicar ao leitor o que é o hidrômetro, para que ele serve, não é isso? A pontuação que destaca essa informação é um ponto e vírgula, a vírgula ou travessão. Aquela informação lá está entre dois travessões, não é isso? Então, a pontuação que foi usada foi o travessão. Aí nós temos aí mais um quadrinho colorido que a gente tem que prestar bastante atenção. Além de vírgulas, os travessões também podem sinalizar a presença de informações complementares na frase. No primeiro trecho, lá na atividade 1, nós tínhamos a informação complementar entre vírgulas, né? E no segundo trecho, nós temos aí a informação complementar entre parênteses, viu? Outra forma de inserir uma informação em um texto é colocá-la entre parênteses. Leia mais um trecho da reportagem. Aqui nós temos. Na minha casa tem uma cisterna, aí entre parênteses, que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? A criança fez uma pergunta e usou a palavra cisterna. Como a palavra cisterna não é uma palavra muito comum, pode ser que alguém não saiba o que é, então entre parênteses ela explicou o que é, que coleta a água da chuva. Então, que coleta a água da chuva informa o significado da palavra cisterna e se encontra entre parênteses. É uma informação complementar. Nós já vimos aí que a informação complementar ela pode vir entre vírgulas, entre travessão e agora entre parênteses. Releia este outro trecho. No Colégio Santa Maria, Zona Sul, alunos estão construindo cisternas, reservatórios para acumular água da chuva. Há duas informações complementares. Sublinhe-as no texto. Nós vemos aí nesse pequeno trecho, duas informações complementares, né? E a gente pode observar que ela vai estar destacada de maneira diferente. Nós já vimos que elas podem vir entre vírgulas, entre travessões e entre parênteses. Vamos destacar aqui quais são as informações complementares.
Então, nós temos aqui no Colégio Santa Maria, aí ele explica, entre parênteses, Zona Sul. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui essa canetinha novamente, tá? Zona Sul. Explicou aqui, entre parênteses, que o Colégio Santa Maria fica na Zona Sul. Alunos estão construindo cisternas, aí ele explica, ó, reservatório para acumular água da chuva. É a explicação, né? Olha aí. Destacado. Destaquei com vocês e destaquei novamente para ficar bem legal. Tá aí. São as duas informações complementares que a gente tem nesse texto. Aí, letra B. Complete o quadro a seguir conforme as indicações. Informação 1 e informação 2. Aqui, você tem duas informações. Aqui ele quer que você coloque a informação 1 e a informação 2. Nessa coluna, você vai dizer qual foi a pontuação empregada na informação 1 e qual é a finalidade dela. E aqui você vai dizer qual foi a pontuação empregada na informação 2 e qual a finalidade dela, tá? Então, informação 1, Zona Sul, qual foi a pontuação empregada? Parêntese, não é isso? Ó, percebam que ele está entre parênteses. E qual é a finalidade? Indicar a localização. Está dizendo que o Colégio Santa Maria fica na Zona Sul. Qual é a informação 2? Está aqui, ó, reservatório para acumular água da chuva. Tá, qual foi a pontuação usada? O travessão, não é isso? Muito bem. E qual a finalidade dessa informação? Apresentar a definição de cisterna. Zona Sul, indicar a localização da escola. Reservatório para acumular água da chuva, apresentar a definição de cisternas. Certinho? Assinale as opções em que os parênteses são usados para inserir uma explicação. Primeira opção. A cisterna é um equipamento sustentável. Aí colocou aí entre parênteses e seguro, que capta a água da chuva. Tá explicando? E aí? Tá explicando que é cisterna não, né? Tá dizendo que é seguro, mas não tá explicando o que que é. Vamos lá para a segunda opção. A água da chuva não pode ser considerada potável. Aí colocou entre parênteses, própria para o consumo humano. Tá explicando o que que é potável. Então, essa alternativa aí, sim, a gente marca. Entre parênteses está a explicação da palavra potável. Terceira opção. A água captada pela cisterna pode ser utilizada para molhar as plantas ou lavar a calçada. Tá explicando alguma coisa? Não. Tá dando uma segunda opção de utilização da água. Então, essa daí não marca. Quarta opção. A água da chuva que vai para a cisterna passa por uma filtragem. Sistema que elimina a sujeira da água. Filtragem, aí entre parênteses ele explicou. É um sistema que elimina a sujeira da água. Aí sim está explicando, não é isso? Então, marca essa opção também. Certinho? Esse daqui, essas páginas aqui, que são a página 65 e 66, foi o nosso trabalho. Lembra que já foi passado para vocês, que vocês não estão enviando aí para o nosso e-mail, certo? Então, até a próxima aula. Sinto sua falta. Estudem tudo que a gente viu durante o bimestre, que na próxima semana vem aí as nossas provinhas, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Lembrando, essa semana a gente vai se encontrar todos os dias, tá? De terça a sexta, que é a nossa semana de revisão. Tem dúvida? Já separa lá a sua dúvida que a gente tira na tutoria, tá bom? Beijo!